Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo desse vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica e a linguagem rítmica e o solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia-se em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso inário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. As 12 questões são: 1. Qual é a média de velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e ligaduras de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. E 12ª, se houver, classifique as fermatas e explique. Vamos começar a análise então, pessoal, do corinho 2. Vamos responder as 4 primeiras perguntas, porque para respondê-las nós nem precisamos da música toda, né? Só ali o primeiro sistema já é suficiente. Então a primeira pergunta é qual é a média da velocidade, tá? Então a gente vai pegar a velocidade menor, que é 54, e somar com a velocidade maior, que é 66. Isso aqui vai dar um total de 120 dividido por 2, 60 batidas por minuto é a velocidade média, tá? Depois a segunda pergunta, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para achar a tonalidade, a gente analisa a nossa armadura de clave. Nesse caso, ela é composta por sustenidos. O que a regra diz? Quando é composta por sustenido, eu pego o meu último sustenido, né, o meu último acidente, e elevo meio tom acima, tá? Então, o último acidente aqui é um Fá sustenido, meio tom acima de Fá sustenido é Sol, tá? Então, a tonalidade aqui é Sol maior, tá bom, pessoal? E a relativa menor? Então, eu pego o tom que eu acabei de achar, que é Sol maior, e vou uma sexta acima, uma sexta ascendente a partir do tom, tá? Então, uma sexta de Sol, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, tá? Então, a relativa menor é Mi menor. Depois, qual é o meu compasso e se ele é simples ou composto? A gente já vai começar fazendo a análise se ele é simples ou composto, que é mais fácil. Vou olhar o número de cima da fórmula de compasso, que nesse caso é 2 por 4. Se o número de cima for 2, 3 ou 4, é simples. Se for 6, 9 ou 12, é composto. Nesse caso aqui é 2, então é simples. Quando a fórmula de compasso é simples, a regra diz que o número de cima representa a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Ou seja, vai ter 2 tempos aqui, porque o número é 2, então eu vou ter 2 tempos dentro de cada compasso. Automaticamente esse é um compasso binário, tá? Então resposta binário simples, tá bom? Quarta pergunta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, quando houver, né? Nesse caso aqui não há unidade de movimento nem unidade de som. Só vai haver quando for compasso composto. Nesse caso aqui é compasso simples, então não há. Então sobrou o quê? Unidade de tempo e unidade de compasso. Nos compassos simples, o número de baixo representa a figura que vale um tempo, tá? Ou seja, é minha unidade de tempo, já vem escrito na fórmula de compasso, tá? A figura que é representada pelo número 4 é a semínima, então minha unidade de tempo é a semínima, tá? E a minha unidade de compasso é uma figura sozinha que preenche um compasso inteiro. Lembrando que esse compasso é 2 tempos, tá? Se a semínima vale 1, eu preciso de 2 semínimas para preencher um compasso. 2 semínimas é igual a uma mínima. Então, minha unidade de compasso, nesse caso aqui, é uma mínima. Quinta pergunta, qual o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas, ligaduras de valor, se houver?
tá, pessoal? Muito bem, então a gente vai analisar todas as figuras que aparecem aqui no hino, começando do primeiro compasso, óbvio, para ficar mais fácil, né? Então a primeira figura que aparece aqui no primeiro compasso é uma colcheia, depois eu tenho uma semínima, depois repete colcheia, outra colcheia, depois eu tenho uma semínima pontuada, logo de cara aqui. Depois mais duas semínimas e depois entra uma mínima, tá vendo? É importante analisar todas as vozes, tá? Porque pode ser que apareça, vamos supor, uma semicolcheia aqui no baixo e nas outras vozes não apareça, tá? Então, eu tenho que analisar todas as figuras de todas as vozes, tá? Depois eu vou analisando aqui, só vai repetindo, tá? E o hino termina assim. Então as figuras que aparecem aqui são colcheias, semínimas, semínimas pontuadas e mínimas. Muito bem, então vamos fazer a resposta aqui. Eu gosto de fazer sempre da maior para menor, tá? Então a maior figura que tem aqui é a mínima. A gente já viu que a mínima é a nossa unidade de compasso. Nesse caso aqui ela vai valer 2 tempos, então mínima 2 tempos, ok. A semínima pontuada. Bom, a gente já viu que a semínima vale 1 tempo, né? Que a semínima aqui é a unidade de tempo, ou seja, ela vale 1 tempo. O que o ponto faz com essa figura? Ele aumenta metade do valor da figura. Metade de 1 é meio, então a semínima pontuada vai valer 1 tempo e meio. E a colcheia? A colcheia é sempre a metade da semínima. Se a semínima vale 1, automaticamente a colcheia vai valer meio, certo? Então, resposta: mínima 2, semínima pontuada 1,5, semínima 1 e colcheia meio tempo. Dando continuidade, pessoal, a gente vai responder a sexta e a sétima. Também porque não preciso da música inteira para verificar essas duas coisas. A sexta pergunta qual é o ritmo inicial e a sétima pergunta qual é a terminação da minha primeira frase, se é masculina ou feminina. Aí nesse caso eu tenho que analisar as 4 vozes, tá, pessoal? Bom, para analisar o ritmo inicial eu tenho que ir no meu primeiro compasso, tá? Então eu já vi que a colcheia vale meio tempo, depois eu tenho uma semínima que vale 1 tempo, somando 1 tempo e meio. E depois eu tenho outra colcheia aqui somando 2 tempos. O compasso é binário, eu tenho 2 tempos, então esse compasso aqui ele está completo, tá? Se o compasso está completo, o meu ritmo inicial é tético, tá? Compasso completo, inicia no tempo forte, então o ritmo inicial é tético. Agora vamos para a terminação da frase. Bom, a terminação da minha frase está aqui na palavra a Jesus. Então termina no zus de Jesus, né? Eu tenho aqui uma figura de 2 tempos, que é uma mínima. Essa figura ela inicia no tempo forte, tá? Então, no soprano, no contralto e no tenor, que é a mesma figura, a resposta é masculina, tá? Agora, no baixo, eu tenho 2 semínimas, né? E a minha segunda semínima ela está no tempo 2. Ou seja, para o baixo a terminação é feminina. Oitava questão. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. Muito bem, então aqui a gente vai analisar todas as ligaduras que aparecem. Nesse hino só aparece uma ligadura, pessoal, que é essa daqui, ó, tá? Ela inicia aqui no último compasso do primeiro sistema e vai até a primeira figura, né, do primeiro compasso do segundo sistema. Ou seja, é uma ligadura que está ligando 3 notas. No nosso MTS está escrito que ligadura de portamento é a ligadura que liga 2 notas de alturas diferentes. Mas essa ligadura aqui também não é de valor e também não é de frase. Então essa ligadura é conhecida como ligadura de expressão. Mas como o MTS não aborda esse tipo de ligadura, nós vamos considerar como ligadura de portamento, tá, pessoal? Então é a ligadura de portamento que está unindo aqui 3 notas de alturas diferentes. Então a resposta fica: há ligaduras, ela é de portamento porque liga notas de alturas diferentes. Mas entre parênteses eu coloquei aqui ligadura de expressão. Nona pergunta: se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. Então primeira coisa, pessoal, eu saber o que é síncopa. Nesse caso aqui a gente vai ver porque tem nesse hino, tá? Então síncopas são notas executadas em tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo. Então a gente tem falado nos outros hinos, para eu saber aonde tem síncopa, contratempo, achar
a terminação da frase, se é masculina ou feminina e coisa e tal, e mais algumas outras coisas que faz parte da teoria, eu preciso saber certinho a respeito da acentuação métrica, como que se comporta a acentuação métrica dentro dos compassos, tá? Então no compasso binário, o primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco. Agora na divisão do tempo, se eu pegar um tempo e dividir em duas partes, eu vou ter uma divisão binária, porque eu estou dividindo em duas, ou seja, a primeira parte do tempo é forte e a segunda parte do tempo é fraca, ainda que esse tempo esteja numa parte fraca ou numa parte forte, não importa, a primeira parte do tempo é forte e a segunda é fraca, tá? Então por isso que diz lá na teoria, são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo. Tá? Então se a gente for analisar aqui nesse primeiro compasso, eu tenho aqui, ó, Sol, Sol, Sol. Então eu tenho um primeiro Sol aqui, que é uma cocheia, e tá no Tá. E depois, aonde seria a segunda cocheia, que seria o Ti, eu tenho uma semínima, ou seja, uma figura de um tempo. Então eu tenho meio tempo seguido de um tempo. Esse tempo aqui, esse um tempo, ele vai se iniciar na parte fraca do tempo, que é no Ti, e vai se prolongar até o Tá do tempo seguinte, certo? Então na linguagem rítmica fica tá, ti, ti, tá, ti. É como se eu fizesse tá, ti, ti, certo? Então esse ti aqui, ele se prolonga da segunda parte para a primeira. Então fica tá, ti, ti. Se ele inicia no tempo fraco ou na parte fraca e se prolonga até o tempo forte ou parte forte, né? Ah, mas o segundo tempo é fraco. Mas a primeira parte dele é forte, tá? É diferente, por exemplo, aqui do segundo compasso, ó, que eu tenho a mesma, o início da situação é a mesma. Eu tenho uma figura no tempo na parte forte do primeiro tempo e aonde eu teria o Ti, né, para completar o primeiro tempo ali, eu tenho uma semínima pontuada. Essa figura se iniciou no Ti da primeira parte, foi até o Tá da segunda parte e se prolongou até o Ti da segunda parte. Ou seja, ela iniciou numa parte fraca e terminou numa parte fraca. Então ela não é síncopa, tá? Porque ela iniciou na fraca e terminou na fraca. Agora aqui não, ela iniciou na fraca, que é o Ti da primeira parte, e terminou no Tá da segunda parte, ou seja, aqui caracteriza uma síncopa, porque ela iniciou na parte fraca e terminou na parte forte, certo? Então, eu tenho síncopa aqui no primeiro compasso. Bom, se eu tenho síncopa aqui, por isso que é importante a gente saber, pessoal, né? Todos os hinos, vocês têm que fazer esse tipo de análise. Lógico que com o passar do tempo, com a experiência, vai ficando automático. Você vai bater o olho e já vai falar, aqui é síncopa, aqui não é. Ou mesmo que você não reconheça na hora de estar fazendo a análise, mas na hora de fazer o solfejo, né, você vai ver que o Tá, o Ti fica diferente ali, você, poxa vida, aqui tá diferente, então vou analisar com carinho aqui nos detalhes, aí você vai achando as síncopas. Mas assim, o correto é você ir analisando compasso por compasso para poder saber se tem. Muito bem, eu já sei que aqui no primeiro compasso tem. Então o que eu devo fazer agora? Numerar todos os compassos e observar um por um para eu poder responder. Em quais compassos aparece? Se houver, explique o que é, em quais compassos aparece. Então nós já explicamos, já identificamos que há, e agora vamos descobrir em quais compassos aparecem, todos os compassos que aparecem, tá? Então aqui no compasso 1 eu já vi que tem, no 2 não tem, no 3 não tem, no 4 não tem. Legal que a gente tem que ver a todas as vozes, tá? Porque de repente no 1 tem no soprano, nas outras vozes não tem. No 2, de repente, não tem no soprano, mas pode ter em outra voz, certo? Mas nesse caso aqui só aparece no soprano, tá? Então a gente tem no 1, no 2 não, no 3 não, no 4 não. No 5 a gente tem a mesma situação do 1, tá? No 6 não, 7 não, 8 não. No 9 a mesma situação do 1. Então por enquanto 1, 5 e 9. 10 não, 11 não, 12 não. No 13 a gente tem a mesma situação, tá? Aí o 14 não, o 15 não e o 16 também não. Olha só o compasso 14 aqui, pessoal. A gente tem a subdivisão certinha, ó. Tati, tá? Aqui dá para entender bem, ó. Olha o 13, ó. Tati, iti,
certo? E no 14, tati, tati. É como se eu pegasse esse ti aqui, ó, essa colcheia, essa segunda colcheia que é o ti, e somasse com essa primeira colcheia do tá, onde é um tá. Então aqui fica tati, ti, certo? E aqui fica tati, tati, certo? Então a resposta síncopas são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam para o tempo forte ou parte forte do tempo e aparecem nos compassos 1, 5, 9 e 13 na voz do soprano. Muito bem, 10ª pergunta. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. Já que a gente falou de síncopa, vamos falar de contratempo. Contratempo é quase a mesma coisa da síncopa, tá? A diferença é que ao invés da nota iniciar no tempo fraco e se prolongar o tempo forte, eu tenho nota no tempo fraco ou parte fraca e fica o tempo forte ou parte forte preenchido por pausa, tá? Essa é a diferença do contratempo para a síncopa. Então, assim, ó, para mim ter contratempo é necessário que tenha pausa na música. Aí eu vou analisar se essa pausa está no primeiro tempo, no segundo e assim por diante. Essa música aqui não tem pausa, em nenhum momento aqui tem pausa, certo? Em nenhuma voz. Então, automaticamente eu não tenho contratempo. 11ª, se houver, explique que alteras e em quais compassos aparece. Mesma situação, as únicas alteras que aparecem no nosso cenário são as tercinas. Olhando aqui para o hino aqui, a gente vê que não tem tercina nenhuma. Ou seja, não tenho que alteras, então. A resposta é essa, não há que alteras. Agora, 12ª, se houver, classifique as fermatas e explique. Então, o que acontece? Essa fermata está na última nota, ela é uma fermata conclusiva, porque ela está finalizando a música. Então, a resposta fica a fermata conclusiva, porque aparece no fim e conclui a música, e etc, etc. Tá bom, pessoal? A gente pode observar aqui também que tem uma divise aqui, ó. Só a critério de informação mesmo, tá? Então aparece uma divise aqui na voz do baixo aqui. Muito bem, agora a gente vai partir então para a linguagem rítmica e para o solfejo das 4 vozes e encerrar a aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do corinho 2. 1, 2, 1, 2, 1. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Tati, ti, tati, ta, ta, ta. Tati, ti, tati, tati, ta, ta, ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do corinho 2. 1, 2, 1, 2, 1. Tati, tati, ta, ta, ta. Tati, ta, 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 ta. Tati, tati, ta, ta, ta. Tati, ta, tati, ta, ta, ta. Coro número 2, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 1. Ta, ti, ta, 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 ta. Ta, ti, ta, ti, ta, ta, ta. Ta, ti, ta, 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 ta. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta, ti, ta. Coro número 2, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 1. Ta, ti, ta, ti,
ta ta ta, ta ti ta, ta 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 ta, ti ta ti, ta ta ta, ta ti ta ti ta ta. Solfejo da voz do soprano do corinho 2. Dois, dois, Sol, 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 mi, ré, sol, si, ré, mi, ré, si, lá, ré, sol, 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 mi, ré, sol, si, ré, mi, ré, si, sol, lá, sol. Solfejo da voz do contralto do corinho 2. Dois, ré, dó, si, ré, fá, sol, 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 mi, fá, ré, dó, si, ré, mi, fá, mi, sol, ré, fá, sol, fá, ré. Coro número 2, solfejo, voz do tenor. 2, si, sol, lá, do, si, ré, do, lá, sol, si, sol, si, sol, do, si, lá, ré, do, si. Coro número 2, solfejo, voz do baixo. 2, sol, do, sol, ré, do, sol, lá, do, ré, do, si, sol, do, sol, mi, si, do, sol,